E agora vamos falar de um assunto relativamente novo nos consultórios brasileiros: o comportamento explosivo das pessoas. Aquela dificuldade de conter um impulso agressivo, o que muita gente chama de pavio curto. Tice, normalmente acontece com quem guarda demais os sentimentos e numa situação embaraçosa age de forma impulsiva, intensa, como no efeito panela de pressão. Na reportagem da Elaine Cortez, você vai entender o drama desses pacientes. Me sinto como se eu estivesse subindo uma montanha, assim. Um pico de estresse. É praticamente impossível se perceber. E a queda livre numa reação explosiva. Na hora da explosão, no momento da explosão, eu não tenho consciência do nível, né, de estresse que eu tô ou da reação que eu tô tendo, se ela é compatível com a situação ou não. Já foi roteiro de cinema o drama que muita gente enfrenta na vida real sem perceber. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou de família italiana, né? Eu sou descendente de espanhol, tenho sangue quente, né? Sou bravo, tenho pavio curto, como se isso fosse uma característica de personalidade. E muitas vezes, não. No filme Relatos Selvagens, o personagem principal parece só mais um cidadão indignado ao recorrer contra uma multa de trânsito. Mira, yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches. ¿Sí? El cordón estaba sin pintar. Quem nunca? Geralmente os motivos são reais e até aparentemente justos. Después, en nombre del gobierno de la ciudad, pedirme disculpas. Porque tengo razón. Burocracia, trânsito, alguma cena de injustiça. Situações que explicam, mas nunca justificam. Tanta gente já passou por isso que um dia assim geralmente é chamado de um dia de fúria. Eu quero um omelete de queijo e presunto. Outro clássico. Frita. Eu sinto muito, já paramos de servir o café. Estamos servindo o almoço agora. Eu quero café da manhã. Mas nós Um estamos... simples pedido numa lanchonete termina desse jeito. Eu sinto muito. Ah, é? Pois eu também sinto muito. Calma aí, fiquem todos sentados. Chamado de Síndrome de Hulk, o transtorno começou a ter relatos clínicos no século XIX. Passou a ser estudado nos Estados Unidos a partir da década de 70 e é um assunto relativamente novo nos consultórios brasileiros. Consiste na dificuldade que algumas pessoas têm de gerenciar um impulso agressivo. Então, essas pessoas, elas têm uma certa dificuldade de externalizar as emoções, principalmente a raiva. Então, elas vão guardando muito para si. E quando elas manifestam, muitas vezes, elas manifestam de uma forma muito intensa, impulsiva e intensa. A chamada panela de pressão. Alguém que guarda, acumula e, de repente, por pouco, por nada, estoura. Essas explosões são sempre muito desproporcionais ao evento estressor. Você já sentiu vontade de quebrar tudo? Calma. Para ser considerado um transtorno explosivo intermitente, isso tem que acontecer com uma certa frequência. Então, 2, 3 vezes por semana, ou 4, 5 vezes por mês. Claro que isso assim, é muito relativo, mas é frequente. Não é uma explosão e daqui 2, 3 meses outra. Não, tem uma frequência. O diagnóstico é feito por exclusão. Durante a entrevista, o psicólogo ou o psiquiatra descartam outras doenças que podem ter o mesmo sintoma. Consideram o histórico de episódios repetidos e principalmente 2 aspectos: a consciência do fato e a certeza no momento seguinte de que ele poderia ter sido evitado. Normalmente ela entende que ela foi provocada, por isso que ela teve aquela reação naquela proporção. Remorso, culpa, constrangimento, né? Alguns sentimentos do gênero. Essas pessoas têm muitas perdas na área acadêmica, perdas profissionais, perdas nos relacionamentos afetivos.
Felipe quase perdeu o casamento. Ele começou a explodir e eu comecei a ficar muito assustada, com muito medo. E aí foi piorando. Ele foi levado até uma especialista pela esposa. Muda a fisionomia, ele fica transtornado. Não parece que é ele. Assim, usando um palavreado bem... Ele fica possuído. Ele fica super agitado, a boca dele muda. Ele fica... Não parece que é ele. Foi quando eu falei, não, isso realmente não é normal. Aí pesquisei e falei, não, tem que ter um motivo, né, para acontecer isso. Aí comecei a pesquisar, fiz várias pesquisas dos sintomas que ele tinha. Agora você não tem opção. Ou você vai fazer o tratamento ou a gente não vai continuar junto, porque eu não quero isso para minha vida. Ele resistiu, então, assim, mas encarou. Nós ainda não falamos em cura, nós falamos em gerenciamento. O tratamento, ele traz uma qualidade de vida muito boa para o paciente e para as pessoas com as quais ele convive. Então, a pessoa que passa pelo tratamento, ela é capaz de gerenciar as emoções, aprender a lidar com elas e ter uma vida tranquila. Para mim, eu tinha só um pavio mais curto, né, pouca paciência com algumas situações, um gênio forte. As explosões são repentinas. Uma característica comum entre as vítimas desse transtorno é o senso de justiça muito apurado, a rigidez com regras, pessoas centralizadoras. É uma falsa sensação de controle, né? Então, é como se eu tivesse o controle das situações e qualquer coisa que escapasse são gatilhos para essas explosões. Bastava um atraso. Estou atrasado, tenho que parar para abastecer, aí o cara está demorando, né? Tá com preguiça de manhã, ele vai colocar... Aquilo já era um motivo de talvez gerar uma agressão verbal, né? Pô, vai logo, meu, você tá aí, vamos, tem que trabalhar, né? Uma ligação não atendida. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o final. E pronto. Na verdade, é uma coisa que é tão rápida que eu não tinha nem a vontade. Então, eu estava no telefone falando, caía a ligação. Eu tentava ligar de novo. Aí eu não conseguia. Essa frustração de não ligar de novo, de não conseguir falar, o estresse de estar tentando falar, a reação era sem pensar. Eu arremessava o telefone. Acontecia no trânsito diariamente. Estava no trânsito, estava preso, me sentia perdendo tempo, né? Minha vontade era morder o volante, assim. Quem tem o transtorno não avalia o risco. Pode chegar em agressões físicas, né? São coisas incontroláveis, assim, né? São picos que você, no momento de estresse, você reage. Os sinais geralmente aparecem na infância, pioram na adolescência, chegam ao ápice por volta dos 30 anos e começam a regredir só depois dos 50. Para cada 2 homens, uma mulher sofre do transtorno explosivo intermitente. Os estudos já comprovaram que esse transtorno é transmitido de geração em geração. Não porque é genético, mas porque as crianças da família aprendem com os adultos que essa é a maneira de lidar com a raiva, de forma intensa, agressiva e impulsiva. Quando a família participa de alguma maneira do processo, facilita muito. O apoio familiar, quando a família se dispõe a entender o que acontece com aquela pessoa, a participar um pouco mais daquele tratamento, isso ajuda muito. E de alguma forma também encurta um pouco mais o tratamento. O tratamento pode ou não incluir medicamentos e alia várias técnicas da psicoterapia. Uma delas é vivenciar situações lúdicas de estresse antes de acontecerem. Outra, que alcança um resultado importante e rápido, é o relaxamento por meio da respiração correta. Se você se identificou, respire fundo e siga o conselho de quem entende bem, comece a se sentir tão mal. Hoje, eu me sinto feliz, né? Porque eu acho que a gente precisa evoluir, né? Acho que o primeiro passo para a gente evoluir é a gente reconhecer que tem um problema.